na Conta Podcast, a sua resenha de esportes de toda semana no portal Primeira Parte e também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, avise a galera. O Põe na Conta Podcast tá na área e hoje nós recebemos o piloto da Stock Car, Enzo Elias, né? Tá na disputa aí para na temporada 2025, tá em quinto lugar, ele vai contar tudo pra gente. Cuiabá tá respirando Stock Car. Enzo Elias, seja bem-vindo ao Põe na Conta. Muito obrigado, estou muito feliz em fazer parte do programa. Escutei falar muito bem, então estou animado para a gente já dar esse pontapé inicial no final de semana de corrida. Isso aí. Gabriel Barros comigo aqui, tudo bem? Fala, Flávio, mais uma vez, um prazer estar participando do Põe na Conta. Enzo, seja bem-vindo. Já estamos respirando adrenalina, velocidade, já bate aquela ansiedade, não vê a hora de começar. A gente vai trocar um pouco de ideia com o Enzo sobre essa expectativa da corrida em Cuiabá, a primeira corrida noturna, conhecer um pouco mais dele também, que vai estar competindo aí, brigando pelo título, o piloto mais jovem na briga pelo título, 23 aninhos, tem muita história para contar. Eu gostaria que você se apresentasse, o Enzo, piloto mais jovem da Stock Car com 23 anos. Um pouquinho da carreira, sim? Isso. Cara, resumo. Um resumo, né? Vamos lá. Eu comecei, como a maioria dos pilotos, no kart. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei. Foi, assim, tinha uma paixão da família, claro. Meu pai era viciado em Fórmula 1. Eu tenho memórias de assistir Fórmula 1 com meu pai, meus tios. Mas nunca foi algo real pra gente. Nem imaginava, nem sonhava. Só que um dia, brincando de kart com a família, uma coisa levou a outra. Eu comecei a fazer umas aulinhas, uns treinos. E desenvolvi essa paixão. E aí, ao longo dos anos, eu fui fazendo cada vez mais campeonatos São Paulo, campeonatos nacionais, brasileiro de kart, essas coisas. Mas foi até que curta a minha passagem pelo kart. E é ali em 2017, mais ou menos, quando eu estava fazendo de 14 para 15 anos, eu fui andar de Fórmula 3. E Fórmula 3 Brasil, infelizmente, foi o último ano da categoria aquele. Mas fiz uma temporada de Fórmula 3 Brasil. E em 2018 eu fui selecionado pro programa Júnior da Porsche, primeira edição no Brasil, que eles iam ter. É um programa mundial, que eu inclusive participei 2 vezes, mas era a primeira edição no Brasil. Então fui finalista, a gente fez algumas coisas com a Porsche e naquele ano mesmo eu ingressei a minha carreira nos carros de GT, né, nos carros de turismo, na Porsche Cup Brasil. Lá eu fui muito feliz, tive 5 temporadas, 5 títulos, entre campeonato de Endurance, campeonato Overall e campeonato Sprint. E em 2022 eu tive meu primeiro convite para andar de Stock Car na corrida de duplas, tive a felicidade de ganhar aquela prova logo na estreia. E em 2023 eu estreiei como titular na Stock Car. E estou agora no meu 3º ano, brigando pelo título, muito feliz com tudo que está acontecendo. Tá no DNA, né, Gabriel? Tá. A velocidade com o Enzo desde os 11 anos. Eu estava trocando ideia com o Enzo já que, geralmente, é claro que existem exceções, pilotos têm uma paixão que é vivida dentro de casa, né? Você falou sobre a Porsche, Enzo, e dando uma lida sobre você, a gente já falou que você é o piloto mais jovem brigando pelo título dessa temporada. Na Porsche você também conseguiu recordes, conseguiu conquistas sendo o piloto mais jovem. Como que é lidar com tudo isso, sendo, de novo, repetindo, tão jovem, e estando já numa categoria como a Stock Car, competindo com pilotos que são nomes consagrados, enfim. Como é que você lida com tudo isso, assim, começando a carreira ainda, mas já conquistando tudo isso? Cara, assim, é um esporte que você tem que... Ele não te dá tempo pra você ficar muito nessa roda de... A maturidade, ela tem que vir rápido, ela tem né? que vir rápido, entendeu? Então, eu sempre procurei me relacionar com pessoas boas que me levassem pro caminho correto nesse sentido, sabe? Que me auxiliassem nesse processo. E tive a felicidade de ter pessoas muito boas, ter o suporte familiar, que é algo muito importante. Então, meu pai é o cara mais apaixonado por automobilismo que eu conheço, muito mais do que... Te acompanha em tudo. Né? Eu sou um cara muito viciado, muito apaixonado pelo automobilismo, mas perto do meu pai parece que eu não gosto. Mas tive suporte familiar, minha mãe também sempre acompanhou, a minha irmã. Então isso é muito importante, eu acho que nessa fase, você saber quem está do seu lado e estar cercado de pessoas boas, né? Sempre procurei me dedicar ao máximo possível para aquilo e estar pronto quando as oportunidades passassem. Eu acho que quando você
começa no esporte, não necessariamente no automobilismo, você tem que estar pronto para quando a oportunidade aparecer, você pegar ela. Porque não é toda hora. E muitas vezes a gente vai errar ali no processo, mas saber a hora de conseguir encaixar. Então é isso que eu sempre busquei e até agora tem dado certo. Deixa eu emendar uma só sobre pegando o gancho do apoio familiar. Você começa com 11 anos no kart, muito provavelmente como algo de brincadeira, talvez umas férias, enfim. Qual que foi o momento em que você percebeu que dava para levar aquilo que era só uma brincadeira, lúdica, talvez, entre família, levar como profissão? Teve alguma virada de chave? E como que foi também entre a sua família, ver que já estava sendo construído ali, mesmo que muito novo, já uma carreira, um piloto profissional? Eu, desde cedo, sempre acreditei muito nisso, sempre sonhei muito com isso. Então, tem um pouco do lúdico da coisa, de você querer ser um piloto de Fórmula 1 e tudo mais. E quando você é criança, você não consegue distinguir certo, né? Assim, isso aqui é isso aqui é uma profissão ou não, isso é uma brincadeira. Mas eu não vou te dizer que teve um momento que você fala assim, agora sim, agora eu tô escolhendo ser piloto de corrida. Eu sempre fui, desde que eu me entendo ali, né, por formação. Mas é óbvio que quando você sai do kart e começa a ir para os carros, começa a apresentar seus primeiros resultados, você entende que aquilo dá pra seguir. Mas eu acho que foi nessa época, sabe? Quando eu comecei a sair do kart para ir para a Fórmula 3, eu falei, não, é isso que eu realmente quero. Foi a época que eu já estava começando a olhar mais para isso do que para os estudos e teve essa parte dentro de casa, óbvio. Mas nesse momento eu acredito que foi a hora que eu realmente escolhi, sabe? Você disse que começou com 11 anos, sempre foi apaixonado por automobilismo, né? Qual o seu ídolo no automobilismo? Eu tenho alguns ídolos. Eu acho que em áreas diferentes. O Senna, para todos os brasileiros, sempre vai ser, eu acho que o maior ídolo. Eterno. Um eterno ídolo. Mas, cara, eu acompanhei muitas carreiras diferentes, sabe? No mundo do endurance, que é o mundo de corridas de longa duração, sabe? Principalmente as equipes, eu diria. Então, se você for ver, a Porsche tem uma história fantástica dentro de Le Mans e coisas do tipo. Se eu for pegar os brasileiros, cara, o Elinho Castro Neves tem uma história fantástica em Indianápolis, não só em Indianápolis, mas na IndyCar, como um todo. Então você consegue pegar alguns ganchos, mas o maior ídolo dentro do automobilismo, eu acho que sempre vai ser o Senna pelas histórias, pela forma, não só pela forma com que ele pilotou, mas eu acho que pela forma com que ele virou o jogo, sabe? Ô Enzo, e nesse caso, tipo, nas corridas, quando você participa e depois até chegar a Stock Car agora em 2023, quando você participa das provas, você chegou claro, a trocar ideias, pegar dicas com os mais experientes, porque temos vários na Stock Car, né? Essa galera aí vamos dizer, velha guarda como que é essa troca, né? Eu acho essa troca. Olha, não é tão fácil assim, né? Imagino. Não é. A Stock Car é uma categoria muito competitiva, cara. Muito competitiva. E quer você seja um cara muito experiente, multicampeão ou um novato, é muito apertado, é muito próximo. E ninguém quer ver o outro te superar, né? Então, essa troca é realmente muito difícil. Eu acho que eu tive boas trocas, principalmente com alguns companheiros de equipe. Então, hoje, com o Átila Abreu, que é um cara que está na Stock Car há muitos anos, a gente tem boas trocas e eu consigo aprender bastante com ele. Aprendi muito com o Nelsinho Piquet também. Fui companheiro dele no meu primeiro ano e agora também, mais ou menos companheiro. A gente é da mesma equipe, né? São boxes separados, mas a gente é da mesma equipe. Então é um cara também com uma experiência gigantesca no automobilismo. E você consegue aprender um pouco com esses caras. Você compartilha dados, você vê o que aquele cara faz para economizar pneu, como que ele gerencia a corrida, como que ele lê a prova. Quando você chega em pistas novas, né, esses caras que têm muita experiência, eles têm uma facilidade muito grande de se adaptar, de entender, de enxergar toda a situação. Então, nesses pontos, eu tento absorver o máximo possível, mas é difícil você ver uma troca, assim, um bate-papo, sabe? De você falar uma coisa.
Tem um Passar conselho... uma dica ou É. outra. Tem um conselho ou outro, claro, mas é bem mais dentro da equipe, eu diria, do que uma troca sentado aqui, um adversário querer te ajudar por livre e espontânea. Deixa eu te dar uma dica aqui, pra você estar a tantos pontos de mim, vou dar uma dica como então. você pode me ultrapassar. É meio complicado. É complicado, é complicado. Enzo, a gente estava trocando ideia antes de começar o episódio, e você falou um pouco sobre a sua relação com o autocross, é o seu primo, né? Meu primo. Seu primo. Como que é a sua relação com as outras modalidades de automobilismo e o que você mais gosta do assalto, né? O que te deixa mais frito, dá aquele tesão mesmo de estar ali dentro? Qual que é a sua relação com as outras modalidades e como você se entende no assalto? Cara, como eu te falei, né? Eu sou realmente apaixonado por automobilismo. E seja o automobilismo em si, vai até o motociclismo, sabe? Então, tudo que é corrida por si, eu gosto muito. Então, eu gosto muito de acompanhar todas essas categorias. Gosto de acompanhar IndyCar. Sou muito apaixonado pelo mundo de endurance, como eu falei. Tanto o campeonato mundial, que é o WEC, quanto o campeonato americano, que é o IMSA. Outras subcategorias de endurance, né? O European Le Mans Series, o Asian Le Mans Series. São várias categorias que eu acompanho, que eu busco entender. Também são sonhos meus de um dia participar, então eu gosto de estar situado. Eu tive essa ligação com o rally por conta do meu primo, né? Tanto no autocross quanto no rally de longa duração. Então, o cross country, que é o Rally dos Sertões, por exemplo. Eu sempre tive muito interesse. É algo que eu quero um dia participar, sabe? Fazer um Rally dos Sertões e tudo mais. E o autocross eu tive já o prazer de correr duas corridas no autocross e algumas no kartcross, há alguns anos atrás. Meu primo, ele veio lá da Bahia, né, com essa ideia. Então, lá em Barreiras, Luiz Eduardo, essa cultura do autocross, ela é grande. Aqui também, eu sei que no Mato Grosso é muito grande. Corri uma prova aqui em Cuiabá, no começo do ano. Então, tem uma pequena ligação. Gosto muito de acompanhar. Mas eu diria hoje que a principal modalidade, né, seria o endurance para mim. As corridas de longa duração é onde eu mais me encontro, onde eu mais sinto o prazer que você falou de pilotar e tudo mais. A história das provas, principalmente Le Mans, eu acho que é o sonho para a maioria dos pilotos. E está crescendo muito, né? É uma vertente do automobilismo que cresceu muito nos últimos anos. Tem deixado os fãs cada vez mais apaixonados. Os fãs estão virando realmente torcedores fanáticos pelo meio e por tudo que o Endurance aborda. E é isso que mais me move. Legal. Ô Enzo, você dedica sua vida única e exclusivamente ao esporte, ao automobilismo, ou você faz faculdade? A sua vida, como seria? Você tem um tempinho para isso ou não? Eu até tentei. E como eu te falei, né? Na hora que eu comecei a mudar para os carros, meus pais não, minha mãe ficou mais em cima com a questão dos estudos. Aí, durante 1 ano, 2, eu arrastei ali na escola, consegui transferir para a faculdade, passei no vestibular lá que ela tinha pedido. Qual curso? Fiz administração de cara, depois eu até troquei para publicidade e propaganda, mas na medida com que o tempo foi passando, fui cada vez ficando mais sem tempo. E eu lembro que a faculdade que eu fazia lá em Brasília, ela não tinha mais o curso que eu estava fazendo, que era publicidade, EAD. E eu já estava ali, cara, no 4º semestre, eu falei, eu não vou recomeçar em outra faculdade de EAD e tudo mais, e aí eu consegui desvirtuar. Hoje eu faço, assim, único exclusivamente o esporte na minha vida. Como que é o nome de sua mãe? Indianara. Indianara, deixa o menino focar. Tá dando certo. Ele tem futuro, ele tem futuro. Mas tá dando bom. Tá dando bom, não precisa mexer no que já tá dando certo, não. Você fala que você acompanha muito, né, Enzo? Conhecer um pouco também da sua rotina, do seu dia a dia. Quando você não tá competindo, quando você não tá treinando, você tá assistindo, você joga também? Sim. Como é que é a sua relação? O Enzo, quando ele não tá ali no momento de lazer também, o automobilismo comanda tudo? Cara, sim, eu gosto de desvirtuar às vezes, sabe? Quando eu quero tirar um final de semana, por exemplo, pra descansar, eu vou fazer uma viagem, alguma coisa, eu gosto de tentar me desligar 100%. E eu acho que é importante esse momento pra você realmente resetar a cabeça, sabe?
Mas no dia a dia eu sou viciado em automobilismo. Sempre que tem uma corrida e tudo mais, minha namorada fica assim, né? Imagina, sempre acordando cedo para ver corrida. Le Mans sempre cai numa data ruim. Então, são 24 horas acompanhando. Hoje não Daytona dá que tem também. compromisso. Então. E eu gosto realmente de assistir, de ver tudo que está acontecendo por trás. Então, Fórmula 1 sempre são duas telas. A tela que está passando a corrida e a tela com os setores, com o tempo, com a vida útil dos pneus, o tanto que eles estão fazendo. Tentando entender um pouquinho do que está acontecendo, sabe? E porque eu gosto mesmo. Com os jogos, né? Com o simulador, por exemplo. Eu gostava um pouco, aí eu comprei né? Eu comecei a treinar mais, mas eu não tinha uma relação tão próxima com o simulador, assim. Não era algo que eu não... Era, assim... Eu gostava de andar, mas não era a mesma coisa que o carro real pra mim. Então não dava o mesmo prazer, o mesmo tesão. E agora, de uns 6 meses pra cá, que eu realmente comecei a gostar mais do simulador, das corridas virtuais, e tô tentando passar mais tempo lá, me aprimorar um pouquinho mais no simulador. Tô começando a entender muito mais também da importância dele pro real. Ajuda? Ajuda sim. E ajuda você a manter a cabeça naquilo, sabe? Fazendo, repetindo. Focado, né? E então eu tô tentando ter uma relação mais próxima. Quer arrumar um tempo com a namorada também, né? Tá ficando difícil. Entre dividir, tem algumas obrigações ali. Ô Enzo, você é da escuderia Bandeiras, né? Tem outro piloto com você na escuderia? Quem é? Como é a relação? O Átila é meu companheiro de equipe e o dono da equipe. Experiente, né? Mas a relação é ótima, cara. Assim, a gente se dá super bem, as coisas têm funcionado muito bem, a equipe é nova. A equipe estreou esse ano, então o Átila me ligou contando do projeto no final do ano passado, eu embarquei com ele, a gente teve essa confiança mútua, né, no projeto um do outro, e tá dando muito certo. No ano de estreia, na minha cabeça era um ótimo momento para mudar também, para buscar outras coisas, e com toda a mudança do carro novo, da Stock Car e tudo mais. Então eu decidi embarcar com ele nessa, e cara, vi a equipe nascer do zero ali praticamente, sabe? Quando eu cheguei lá, tinha só o galpão. Então foi muito bacana e a gente consegue ter uma troca muito boa, sabe? O Átila é um cara que tem muitos anos de experiência na pista, é um cara que já viveu diversas experiências dentro da Stock Car em específico também, sabe? Que é um pouco diferente às vezes, eu acho, o nível de competição. Já disputou o campeonato, então poder aprender de certa forma ali com ele também é muito bom. Qual o carro da equipe? A gente anda com o Chevrolet. Chevrolet. A gente anda com o Chevrolet. Com o Enzo, GM, né? Você tem uma trajetória já extensa, porque você começa muito cedo, mas você ainda está vivenciando primeiras experiências, né? Como é que tá a expectativa para essa corrida noturna? Você falou que nunca correu valendo mesmo à noite. Como é que tá a expectativa? E também para pista, o que você já está pensando? Daqui a pouquinho tem um treino lá para já fazer o reconhecimento. Como é que tá a expectativa para esse fim de semana? A expectativa é boa. Eu acho que agora, no final do campeonato, disputando, a gente não pode deixar nem a expectativa, nem a peteca cair em nenhum momento. Então, eu acho que isso é importante, manter a cabeça positiva. Viemos, em algumas etapas, tivemos momentos muito bons, tivemos momentos ruins também. E eu acredito que a gente está conseguindo extrair muito disso. Até pelo fato de que eu falei, a equipe é nova, existe um entrosamento como qualquer empresa. E você vai passando por experiências com cada pessoa e vai aprendendo aquilo. E a equipe, cada etapa que passa, a gente está um pouco mais estruturado. E, inevitavelmente, as expectativas sempre vão crescendo para a etapa seguinte. Então, eu estou extremamente positivo com relação a Cuiabá, com uma sensação boa. A questão da corrida noturna é algo que eu tô interessado. Quando eu falo pra você que eu adoro corrida de endurance, eu fico vendo o pessoal andando à noite e eu falo assim, cara, como vai ser, né? Como vai ser quando eu andar?
Mas eu te conto amanhã. Agora, vai ser a primeira vez, claro. É. Mas agora eu fico imaginando para vocês pilotos, né? A resposta acho que eu até imagino qual seria. Chuva ou à noite? Correr Tem na previsão chuva. de chuva, né? Ah, tem? Tem previsão de chuva. Pode Eu não ter sei, as duas vocês que vão me dizer coisas, melhor. então. Tava chovendo aqui esses dias? Cuiabá, o clima é meio doido, né? Chove Amanhece, numa região, na outra não, né? e às vezes No lado, amanhece não. 40 graus e termina com uma chuva que diminui para 20. Ou ao contrário, então é entendeu? difícil dizer. Mas esses dias tem chovido, sim. É. A chance de chover é bem grande. Porque na chuva os pilotos normalmente não curtem, né? Cara, Muda a estratégia, né? É, Outra... eu acho que assim, existem as preferências, claro, e foi um pouco do que a gente estava conversando antes. Andar na chuva é complexo porque é difícil de você se preparar para chuva. Tudo depende, assim, o quanto tá chovendo. Se estiver chovendo pouco, é uma linha. Se estiver chovendo médio, é outra linha. Se estiver chovendo muito, é outra linha. Se tiver com o carro passando, tirando poça de água, é uma linha. Se não tiver, é outra. Então é sempre, assim, é muito dinâmico um treino, um quali, uma corrida na chuva. E você precisa o tempo inteiro se arriscar um pouco, sabe? É desconfortável, eu diria. Você tá ali se arriscando todas as horas numa prova porque você precisa buscar a linha. De uma volta para outra as coisas mudam. E é claro, escorrega muito mais, por óbvio, né? Então, você é sempre mais no limite, mais assim, no detalhe. E isso faz uma diferença. Eu, particularmente, gosto de andar na chuva. É óbvio que eu prefiro andar no seco, mas eu gosto de andar na chuva. Tive boas experiências na chuva, principalmente no Stock Car. Então, a última prova que a gente fez foi na chuva, e uma chuva daquelas, uma prova louca que começou no seco e terminou chovendo muito. Foi a de Campo Grande. A de né? Campo Grande, E então, assim, é uma questão essa parte da chuva, mas à noite com chuva eu quero ver como é que vai ser, né? E nós temos vários ingredientes, né? Porque será a inauguração do Autódromo Internacional de Cuiabá, no Parque Novo Mato Grosso, né? Então a expectativa é muito grande pelo traçado da pista, né? Tem também essa questão da prova ser à noite, né? Se vai chover, se não vai. Então, olha só, são vários ingredientes que com certeza os pilotos estão naquela expectativa. Eu queria até entrar nesse ponto, o fato de ser uma pista nova para todo mundo, você acredita que iguala um pouco as forças? E se tem esse ponto também, a primeira, a pista nova, primeira corrida, você tem também um gostinho de, vou vencer ali, deixar meu nome cravado, e a primeira vai ficar para sempre? Sim, respondendo a segunda primeiro, eu acho que assim, sempre tem, mas se você ficar pensando nisso, cara, em algum momento você cede à pressão daquilo, sabe? Se você ficar pensando, eu quero ser o primeiro a vencer em Cuiabá e tudo mais, essas coisas são muito legais, mas a gente, pelo menos eu, sempre encaro, assim, eu quero vencer todas as que eu for. Então, eventualmente, você vai encaixar com um desses, sabe? Com uma data especial, com um momento especial. Agora, com relação a deixar igual a disputa, eu acho que deixa, é claro, mas também deixa por um lado que assim, ninguém conhece. O jogo tá zerado. Por outro, você consegue dividir quem se adapta mais rápido e quem se adapta mais lento. E não que seja um problema, mas tem caras que se adaptam mais rápido. Eu acho que dentro do meio, você precisa estar preparado para se adaptar em 4, 5, 6 voltas. Então, assim, não dá muito tempo para você ficar ali, mas eu não entendi a pista, eu não aprendi a primeira vez. É complicado, mas eu acho que eu gosto de pensar que eu não vou ter essa dificuldade, pelo menos eliminar essa preocupação da cabeça. Você tem quinto lugar, né? 550 pontos. Tá na disputa ali, na briga. Faltam 3 etapas, né? Cuiabá, Brasília, Interlagos, São Paulo. E aí? Expectativa do Enzo, como que tá, né? Na disputa ali em quinto lugar. Cara, a cabeça, no momento, ela é fazer o melhor que eu posso e tirar o máximo de pontos possíveis, extrair por final de semana. Em um momento a gente pensou muito a longo prazo, mas eu acredito que agora é pensar assim, eu preciso fazer o máximo de pontos que eu puder em Cuiabá. E aí Brasília, eu vou ver lá em Brasília. Em casa. Em casa.
Eu vou ver o que acontece lá. Mas no momento eu tô focado em somar o máximo número de pontos que eu conseguir aqui em Cuiabá. Mesmo porque, né, começou em 2023, né, você disse, está com 23 anos, jovem, está superando as expectativas, no seu caso. Já com 2 anos de Stock Car, por exemplo, nessa etapa já está em quinto, né, disputa com medalhões aí, podemos dizer assim? Sim, eu acho que supera de certa forma, mas eu também tô trabalhando para isso, sabe? Sim. Eu queria ganhar no primeiro ano, claro, né? Então, por um lado supera, assim, as expectativas, por outro eu quero ganhar. Então, assim, por mais que eu saiba o quão difícil é e tenha total respeito pela categoria e tudo que ela construiu, a questão... Cara, você pega a Stock Car lá fora, né? Vista pelos outros, como uma das categorias mais competitivas do mundo. Então, é um reconhecimento mundial com relação a isso. Então, a gente sabe do quão difícil é. Mas eu não quero terminar em quinto, por exemplo. Sim. Então, é algo que eu tô trabalhando pra vencer. E se a gente conseguir ser o melhor na pista, é isso que vai acontecer. E tomara que seja. Tomara que dê certo. Você parece muito tranquilo, Enzo, assim, quando a gente vai trocando ideia. Você foi construindo a sua carreira de maneira muito natural, né? Até porque, como você já falou, quando você é criança, aquela coisa lúdica, você nem entende um pouco, talvez, da seriedade daquilo, e você vai... Cada vez mais a gente vê em esportes crianças se destacando, né? Na Olimpíada, por exemplo, tem skatista com 13 anos ganhando medalha de ouro, e às vezes parece que ele tá ali só brincando, porque tem uma naturalidade naquilo. A sua carreira foi construída dessa maneira. Mas hoje, como que você se enxerga como piloto? As características que você tem na pista, talvez os seus predicados, você olha e fala, pô, eu sou bom nisso. Como que você se vê quando você tá lá? Pergunta difícil essa, né? Capciosa. Cara, é difícil falar de si próprio, né, cara? É difícil falar de si próprio. É difícil, mas eu gosto de não exaltar, mas também de saber reconhecer, né? E ao longo desse ano eu mudei muito como piloto. E situações como essa ajudam você a melhorar muito, sabe? Disputar um campeonato é outro tipo de pressão. Quando você está andando no meio do grid, você quer chegar lá na frente, é uma pressão. Mas eu lido muito bem com essa pressão. E eu acho que eu performo muito bem com ela. Então, isso me traz um pouco de tranquilidade. Eu acho que dentro do carro eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou uma pessoa que errei pouco em momentos decisivos, então isso é algo que eu considero muito importante. Cara, ficar aqui falando, eu sou rápido, eu sou agressivo e tudo mais, é mais do mesmo, entendeu? Todo mundo tenta ser, né? Sim, todo mundo tenta ser o mais rápido, o mais agressivo o possível, sabe? Porque são características comuns. Então, é claro que eu acho isso sobre mim, mas eu tô tentando olhar para outros pontos também. Porque só ser rápido e agressivo não ganha o campeonato, né? Então, eu tô tentando ser o mais inteligente que eu posso ser. E eu acho que em vários momentos do ano eu fui inteligente. Cometi alguns erros ao longo da temporada, é normal. E não repeti eles. Então, eu busquei aprender muito rápido. Todas essas características me ajudaram a estar aqui. Em alguns momentos, a gente não teve a performance que gostaria, mas essas pequenas coisas foram levando a gente mais pra frente. Então, eu acredito que a gente teve um ano inteligente, um ano tranquilo, e mesmo nesses momentos de pressão, a gente, quando eu falo a gente, né, eu e a equipe, passamos por cima deles e aprendemos rápido com todos os erros que cometemos. E a tranquilidade na hora da tomada de decisão parece ser fundamental ali dentro, né? Em qualquer esporte, mas ali dentro, fração de segundo pode definir o futuro de um campeonato inteiro, né? Exatamente. É muito difícil, porque é aquilo, né? Vocês estão vendo o Enzo na pista. Óbvio, todo mundo sabe que tem uma equipe por trás e somos todos uma equipe e estamos tomando decisões em conjunto, mas, cara, é uma decisão errada que eu faço, também acaba com o campeonato de todos eles. Todos eles dependem das minhas decisões e eu dependo das decisões deles, né? Cara, um mecânico, ele vai errar num pit em algum momento e faz parte. E às vezes o campeonato vai embora por conta disso, uma corrida vai embora por conta disso, mas tá todo mundo no mesmo barco. E é muito legal o que você comentou, porque é realmente isso. A última corrida que a gente estava falando de Campo Grande foi uma corrida que choveu no meio. E começou a chover quando a janela de pit abriu. E aí, cara, a gente
todo mundo naquela decisão de... todas as equipes de... A gente espera chover mais, para logo, troca os pneus, ou troca pro pneu de seco mesmo, porque não vai chover, vai ficar nessa. Esses momentos são cruciais e é uma conversa, um debate louco lá dentro do carro sobre que momento fazer isso, sabe? Então, decisões em frações de segundo mudam a corrida, assim. São importantes. Ô Enzo, agora o automobilismo, por exemplo, no Centro-Oeste, você acabou de dizer, participou a penúltima, né, prova, foi Campo Grande, vai ter Brasília, Cuiabá agora inaugurando o seu autódromo internacional, né, num parque gigante, você vai ver lá o Parque Novo Mato Grosso. O país, a gente sabe que gosta de automobilismo, né? Como vocês, pilotos, veem o avanço para outros estados? Por exemplo, Mato Grosso também tendo o seu autódromo internacional, que é uma grande novidade, que vai ser inaugurado agora, já a partir de os treinos de hoje, mas oficialmente no sábado. Cara, é essencial, porque a gente tem gente que acompanha a Stock Car, o automobilismo no país inteiro. E durante muito tempo ficou concentrado em Sudeste e Sul, né? Então, é importante que a gente consiga expandir para outros lugares. O Centro-Oeste está vindo muito forte agora. E é claro, eu quero ver expandir pro país inteiro. Quero que a gente tenha uma corrida no Nordeste, no Norte, sabe? E possa englobar o Brasil inteiro. E que cada pessoa tenha, né? Cada região tenha um pouquinho para poder aproveitar e a gente consiga rodar bastante. E para os pilotos é muito bom, sabe? É muito bom que não se repitam as pistas, que seja, né, uma etapa em cada lugar. Isso traz dinâmica pro campeonato. Eu sei que tem uma parte de custos, logística, que é, assim, de se levar em consideração, mas se você perguntar a minha vontade própria é que se expanda para o país inteiro. E quando saiu lá a notícia, a 10ª etapa será Cuiabá. Qual foi a repercussão entre... Noturna. Cuiabá, noturna. Dá-lhe novidade. Entre os pilotos, qual foi a repercussão? Muito positiva. A gente já acompanhava o projeto do Parque Novo Mato Grosso há um tempo, sabia que o autódromo estava sendo construído e que tinha uma... como é que fala? Uma projeção? Uma assim, projeção, uma expectativa alta. Uma expectativa alta sobre a pista. Então, quando eles anunciaram, eu acho que todo mundo teve uma boa repercussão. A primeira grande preocupação foi a questão do calor, né? Ainda não tinham falado, Sempre, né? Era um rumor que ia acontecer em noturno, mas não estava confirmado. Então, existiu a preocupação do calor. A gente estava sofrendo com o carro muito quente no começo do ano. Agora, algumas melhorias melhoraram essa parte do calor. Mas estava complicado, cara. E foi uma preocupação grande, porque em Velocitar, em outras etapas, a gente já tinha sofrido muito. Então, era um ponto de atenção. Mas agora... Talvez essa decisão, né? Da organização, né? Da Stock. Falou, lá como já é famosa, né? Capital mais calorosa do Brasil, como a gente se diz aqui, literalmente. Então, Sim. acho que essa decisão acho que foi acertada, né? De fazer o diferencial à noite, a corrida noturna e também para amenizar, né? Como você está dizendo aí, vocês estão sofrendo com o calor. Claro, tem que amenizar. Um pouquinho ajuda. Mas eu acho que é legal fazer prova diferente, sabe? Pro campeonato, pro público, é muito legal. Quando a gente fez a etapa de rua em Belo Horizonte, cara, foi demais. Então, mais desses eventos, porque no final, é claro que nós somos pilotos e a gente veio pra correr, mas é um evento, é pro público também. É entretenimento. É um entretenimento. Também, né? Então, se a gente conseguir deixar melhor ainda, cara, demais. Pra gente Até pra é se demais. vender pra fora, né? A gente falou sobre a força da Stock Car, você vender um evento noturno, enfim, ter variedade nisso é interessante. E eu acho que vai ser um sucesso. Eu acho que vai ser sucesso total. Tomara, cara. Última. Pra fechar? Então pra fechar, você tem uma parceria com o REC Júnior, piloto também, ele teve diretamente ligado ali na construção. Antes, teve alguma troca já sobre a pista? Você procurou saber com ele como é que tava rolando aqui as coisas ou deixou tudo pra surpresa mesmo pro primeiro treino? Cara, com o REC, na verdade, com a família toda, não vou dizer nenhuma parceria, mas é muito mais uma amizade, né? Eu conheço eles do autocross, que a gente comentou mais cedo. E conheço bastante gente daqui do Mato Grosso que
que está envolvida ou esteve envolvida de alguma forma com o autódromo, mas não, cara, assim, as trocas, elas são muito mais, assim, uma forma de mandar uma mensagem positiva. É difícil você conseguir ajudar, sabe? Porque o que vale mesmo é quando o carro sair pra pista e você entender. Não adianta só você falar, beleza, aqui é assim, ali é assado. Se as coisas não encaixarem durante o seu final de semana, pouco você consegue tirar proveito. Então, a gente, claro, que viu muita imagem da pista, tentou entender um pouco mais da pista ao longo desse tempo de preparação, mas é difícil, vou te falar. O que mais ajuda geralmente é o simulador. E aqui a gente ainda não tem o simulador, porque não escaneou a pista. Grande novidade. Uma novidade. Então a gente vai fazer o track walk daqui a pouco, né? E tentar entender ao vivo um pouco mais. Ô Enzo, a minha última, você tá com 23 anos. Sei que tá muito cedo ainda. É até para fazer essa pergunta, mas eu já vou fazer ela. Seu futuro, tem ideia? Olha, eu quero ir até tantos anos na Stock Car. Não, eu pretendo lá na frente mudar, migrar por uma outra modalidade, ou ainda tá muito cedo para você pensar nisso? Não, o esporte cobra isso de você, né? E comentei algumas vezes aqui sobre a minha paixão no Endurance. Eu quero fazer isso, eventualmente. O quanto antes eu conseguir. Então, não sei te dizer se vai ser no ano que vem, no próximo, quando que vai ser, mas o quanto antes eu conseguir, eu quero fazer esse passo pro mundo de Endurance também. Mas eu não penso em deixar a Stock Car por conta disso. A não ser que seja algo... Conciliar. E hoje a gente tem pilotos referência que são referência na Stock Car e no mundo afora que estão fazendo essa jornada dupla. Eu quero ser campeão da Stock Car, então legal. Esses são os projetos para o futuro. A gente pensa em algumas outras coisas a mais, mas para te dizer que num short run aí vai ser ir para o mundo do Endurance também e ganhar um título na Stock Car. Legal, esse é o seu objetivo. E vamos ficar na torcida aqui, né? Futuramente, falar, Enzo Elias esteve no Põe na Conta, campeão da Stock Car. Tomara! Vamos ficar na torcida, com certeza. Bom, vocês vão estar na corrida lá. Vamos estar lá. E você merece, pela sua história, né? Obrigado. Jovem, começando aí no automobilismo, já está em 5º lugar, eu acho que vai somar pontos em Cuiabá. Vamos ficar na torcida, tá? Tomara. Daí depois a gente vai falar, né, Gabriel? Com certeza, com certeza. Vamos ficar na torcida para você. Obrigado. E para encerrar, Enzo Elias põe na conta de quem? Cara, eu vou pôr na conta dos meus patrocinadores, não tem como, né? Então eu queria pôr na conta do... Vou listar alguns, não dá pra deixar só um, né? Do BRB, que é meu apoiador, cara, há anos, a gente tá aí no 4º ano de parceria. Quero deixar também pra BR Captura, principalmente pro Luiz, que virou um parceiraço meu, pro pessoal da Bold Hub, pro pessoal da Vonder, pro pessoal da Detronic, todo mundo que tá aí, da Oakberry, que tá apoiando o nosso ano. Então é muito importante pra gente que vocês continuem, então tá na conta de vocês. Legal, né? Bacana. Enzo, um abraço a você, obrigado por ter vindo, tá aceitado o convite no nosso Põe na Conta podcast. E que você continue arrebentando aí nas pistas, né? Obrigado. E que aqui em Cuiabá, tô dizendo, hein? É do Centro-Oeste, é de Brasília, vai... Ele tem uma relação com Cuiabá, né? Que a gente tem que já agilizar porque ele tem compromisso, o homem a agenda tá lotada. Vai bem mas ele tem uma relação, família da namorada aqui, então isso, vai quem bem sabe demais. já deixa uma sementinha, consegue uma pontuação boa aqui em Cuiabá. Tomara. Sucesso, Enzo, um abraço. Obrigado pelo convite. Estão convidados a conhecer lá a nossa estrutura quando chegarem na pista. Fechou. Tá, vamos lá sim, com certeza. Gabriel, um abraço. Um abraço, Flávio. Vamos falar muito sobre o Stock Car ainda. É só o comecinho. Com certeza. Estamos respirando o Stock Car. Enzo Elias bateu um papo, uma resenha super especial com a gente hoje. E põe na conta aí mais um, hein? Valeu.